Olá, esse é o trabalho de conclusão do curso de ginecologia dos alunos Alisson Muniz, Giovanni Moreira, Letícia Gussis Cremin, Luiz Eduardo Rodrigues, Luísa Tonin, orientado pelo professor Dr. Carlos Afonso Maestre, e trata sobre o diabetes gestacional, como é feito seu diagnóstico e as orientações. Aqui discorreremos sobre como é feito o diagnóstico, quais são os valores que devemos nos atentar para fazer um diagnóstico eficaz, os fatores de risco que devemos ter atenção para saber quais são as pacientes que devemos orientar, quais são as orientações iniciais, como devemos fazer o monitoramento da glicemia, quais são as metas de controle e como é feito o tratamento medicamentoso se necessário. E, finalmente, a conduta pós-parto no puerpério. O diagnóstico ele pode ser feito na primeira consulta do pré-natal, quando solicitamos a glicemia de jejum. É importante termos em mente que apenas um resultado alterado já nos dá o diagnóstico de diabetes gestacional. No resultado da glicemia de jejum, consideramos normoglicemia aqueles cujo valor seja menor de 92. Valores maiores de 92 até 126 consideramos diabetes gestacional, sendo que maiores que 126 já consideramos diabetes crônico. Nos casos de normoglicemia, realizamos o teste TO-TG com 75 mg de glicose na 24ª semana da gestação. E com base nesse resultado, temos a normoglicemia, aqueles valores cujo jejum seja menor de 92, em 1 hora após a administração da glicose seja menor de 180 e 2 horas após menor de 153. Lembrando sempre dos valores de referência para o diagnóstico de diabetes mellitus prévio, que é feito com um jejum maior de 126 e o TOTG de 2 horas maior de 200. Os valores intermediários entre a normoglicemia e o diabetes mellitus prévio é onde se encaixa o diabetes gestacional. Devemos nos atentar aos fatores de risco naquelas pacientes com idade aumentada. O aumento progressivo da idade também aumenta o risco do diabetes mellitus, bem como sobrepeso, então pacientes com IMC maior de 125, e antecedentes pessoais que tenham alterações metabólicas, então uma hemoglobina glicada maior que 5,7%, síndrome dos ovários policísticos, entre outros diagnósticos com alterações metabólicas. Atenção também a antecedentes familiares de diabetes mellitus e antecedentes obstétricos, como 2 ou mais perdas gestacionais prévias, um diabetes gestacional prévio, polidrâmio, macrosomia, óbito fetal sem causa determinada e malformações fetais. Como orientações iniciais, é necessário garantir a adesão ao tratamento por meio da conscientização do paciente sobre seu diagnóstico e os riscos para ela e seu bebê, e é importante encaminhar essa gestante ao pré-natal de alto risco. A princípio, são feitas orientações sobre alimentação e atividade física e sempre é recomendado acompanhar com um nutricionista. Mas é importante que nós saibamos fazer as orientações nutricionais iniciais, pois nem sempre é possível ter um profissional da nutrição disponível. Para isso, calculamos o perfil antropométrico da paciente, tendo como ponto de partida o IMC pré-gestacional dela. Aqui temos os valores considerados, os valores base do IMC e as orientações que devemos passar. Então, sempre sobre fracionar a alimentação em no mínimo 3 refeições, café da manhã, almoço e janta, um intervalo de 3 em 3 horas para não passar um tempo muito grande em jejum e sempre alimentos in natura e minimamente processados. Aqui alguns exemplos que podemos dar às pacientes. Orientações sobre como pode cozinhar os alimentos de forma mais saudável, programar o exercício físico dessas pacientes, sempre orientando a caminhada, que é uma forma acessível e fácil, de 20 a 30 minutos por dia, todos os dias por semana, de preferência. Aqui temos, para você saber se foi efetivo, se está sendo efetivo esse exercício físico aqui, uma orientação bem prática, saber que durante as sessões de exercício, a gestante deve ser capaz de conversar, o talk test, e sentir-se relativamente cansada, para que esse exercício físico esteja sendo eficaz aí no controle da glicemia dela. E como que devemos orientar o monitoramento da glicemia? Bom, essa paciente deve medir a glicemia capilar ao menos 4 vezes por dia, em jejum e 2 horas após cada refeição. E temos como meta desse monitoramento uma glicemia de jejum abaixo de 95, 1 hora após a refeição abaixo de 140 e 2 horas abaixo de 120. Avaliamos, na consulta do pré-natal, se ela de fato conseguiu manter os valores de sua glicemia dentro dessas metas de controle. Agora, caso
caso a paciente não tenha conseguido realizar o controle apenas com atividade física e a alimentação, iniciamos a insulina. Ela é a droga de escolha utilizada para o tratamento medicamentoso da diabetes mellitus gestacional. Então, iniciamos sua terapêutica. Quando a realização de exercício físico não é suficiente para alcançar o controle metabólico desejado. A dose inicial de NPH, 0,5 unidades internacionais por quilo por dia. Aqui orientações para passar a paciente de como utilizar a insulina. Ela é administrada via subcutânea, com o auxílio de uma caneta de insulina. E o local de aplicação é principalmente o abdômen, pois é onde pode ocorrer uma absorção mais rápida e é menos afetada pela atividade muscular. E, finalmente, no pós-parto, devemos nos atentar aos fatores que dão a predisposição do diabetes tipo 2, que as pacientes têm um risco de 3 a 65% de desenvolver. Esses fatores de risco incluem uma glicemia de jejum na gestação acima de 100 mg, insulinoterapia na gestação, etnia não branca, história familiar de diabetes 2, ganho excessivo de peso, obesidade e sedentarismo. Sabemos que após o parto devemos suspender o antidiabético e retornar em 6 semanas à unidade básica de saúde para realizar o teste padrão ouro, que é o TOTG novamente, e orientar esse segmento na UBS, estimulando sempre a amamentação, que é nossa função como profissional de saúde, orientar a atividade física e hábitos de vida adequados. Muito obrigada. Esse foi o trabalho de conclusão, essas foram as referências utilizadas e esse foi o trabalho de conclusão do curso de GO dos alunos Giovanni Moreira, Letícia Gusses Cremin, Luiz Eduardo Rodrigues e Luísa Tonin. Obrigada.